sucesso, foi um show aqui em São Paulo, a prefeitura de São Paulo, muito, muito cheio. Aí eu fiz o show, aí a menina mais bonita de todas, veio me cantar. Aí ela falou, quero ficar com você, assim, assim, assim. Eu falei, não posso. Falou, não pode por quê? Eu falei, porque eu tenho um noivo. Ela, você tem um outro homem, algo desse tipo, você é gay? Eu falei, não, eu tenho um noivo. Senta aqui que eu quero te explicar. Então, eu sou a noiva de Cristo, eu sou evangélico. E aí, isso, eu comecei a explicar. Eu comecei a usar essa ferramenta ao meu favor. Aí eu comecei a pegar nesse show, assim, as pessoas. Meninas que estavam desviadas do evangelho, diaconisa que muita gente. Aí eu tinha no meu antigo Orkut, as pessoas testemunhando, falando assim, cara, eu estava desviado do Senhor, eu fui com uma intenção e você me falou, e eu fui convertendo isso para o testemunho. Então as pessoas vinham intencionadas de uma maneira, e eu falava de Jesus, falava que ele era meu noivo, sentava e eu fui ganhando gente no show. Só Olha que o só. negócio ficou tão doido que os caras falaram assim, Gustavo, o negócio aqui não é pra tu mais não. E eles falavam, não, porque as garotas entravam no camarim e eles falavam assim, ó, pode se envolver com qualquer um, menos com o Gustavo, porque o Gustavo é Bíblia, ele é crente, então não vai não. E as meninas não vinham. E aí a estratégia já não estava funcionando porque não tinha mais ninguém para evangelizar. E aí foi o tempo, foi o tempo, foi o tempo, até que Deus preparou uma possibilidade que foi um show que também era em São Paulo, eles me deixaram de fora. E aí eu estava nos afazeres da igreja e tal, e não fui. Aí eles me ligaram e falaram assim, ó, você não tá no show de agora não, é, porque você não foi nos ensaios e tal, tá fora. Aí desligou o telefone, eu falei, tudo bem. Aí fiquei com aquilo. Aí Deus falou, é a hora. Aí eu falei pra Janaína, ó, aconteceu isso, isso e isso. Vou ligar pro empresário agora, se você estiver comigo, eu vou sair do grupo hoje. Aí, é... ela falou, tamo junto. Aí eu liguei pro empresário e falei, ó, já me deixou de fora? Já vira a galera que eu já não volto mais. Viu como é que vai fazer com a minha parte aí. Vocês vão comprar a minha parte do grupo, tal, tal, tal. Só que a partir de hoje eu não subo mais pra fazer show. Hoje é o meu último dia foi meu último show. E aí eu não subi mais. E aí no final ainda me pagaram pela minha parte e tal. Que legal. É um negócio doido, mas foi assim. Aí foi acontecendo a minha vida com o Senhor. Tive a oportunidade de ir a Israel. Fui a Israel em 2009. Aí em Uhum. 2009, lá, um homem de Deus foi usado para falar, porque naquele um dos pagodes que eu fui com o Vaguinho, eu me lembro que na época lá, um desses pagodes que eu fui com ele, e o Zé Pilintra pegou na minha mão e falou assim: você vai fazer muito sucesso, tocando pagode, isso, tocando esse instrumento aqui. E aí, quando eu fui para Israel, lá em Israel, Deus tomou um homem e falou assim: ó, a unção que eu te dou hoje é a ministração com pandeiro. Então, pessoas vão ser saradas, curadas através dessa unção. E eu tive a oportunidade de usar, eu tenho um pandeiro lá, o nome do pandeiro é Davi, entendeu? Uhum. E eu já ministrei com pandeiro algumas vezes e Deus batizou com o Espírito Santo. Deus fez libertação, então é uma unção diferente, entendeu? Algo diferente, com música. E quando eu toco pandeiro e começo a adorar, há libertação sobre Uhum. isso. Então, são coisas que eu exerço quando eu estou fazendo é, é, essas imersões ou esses seminários, quando eu sou chamado a alguma igreja, algo desse tipo. Então, é, é, é onde Deus tem me levado nesse, nessa, nessa jornada com Deus. Para ser famoso, não, Não. mas a melodia, sim, por isso que eu digo. Eles falavam assim: essa música tem que ser. Tananana, 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 tananana. Bota uma letra nisso. Ou então eles falavam assim: a música tem que ser assim. Tandan, 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 tandan. Aí, quando produzia, a gente mandava o cara da produção fazer a música que fosse, tivesse essa batida. A gente opinava. Verdade, eu, né? Opinava na hora da produção, falava, pô, bota esse negocinho aqui, cara. Tandan, tandan. Ouvindo o que eles disseram. Por isso que eu digo que existem algumas músicas que elas são consagradas e não vai ter como. Elas fazem sucesso porque elas estão passando por uma consagração. Então, tanto na música, na letra ou na batida, tem uma consagração por trás disso. E aí, por isso que essas músicas explodem de tal maneira que elas ficam no ouvido como um chiclete, entendeu?
O Cerol na Mão não teve nenhuma consagração direta, a não ser esse duplo sentido, que tinha uma mensagem subliminar, mas era nossa, espiritual. Vou botar, eu não posso dizer que ela não tem nenhuma espiritualidade por trás, porque tem um demônio da sensualidade ali por trás, é nítido, Sim. mas não tem nenhuma diretamente, quando eles falaram, faz dessa maneira e eu fiz, entendeu? Tem porque a gente tinha uma influência mundana e aí a gente fez nessa linha, pensando desse jeito assim, né? Salário, 70, 50, 30 por semana, 1.000. E aí eu saio disso, de uma renda que eu tinha, para ficar dos direitos autorais, entendeu? E aí, pô, cara, o meu dinheiro foi acabando, e aí depois eu fiquei com uma parcelinha que eles me davam por mês, só que eu ainda continuava com o rosto de famoso. Então eu pegava uma van, eu pegava um ônibus e nego, cara, você não é fulano de tal. E às vezes eu botava o boné enterrado na cara e pegava um ônibus, entendeu? E aí eu fui trabalhar de pedreiro, auxiliar de pedreiro, aí depois eu fui auxiliar de obra, trabalhei na autopeça, eu fui fazendo trabalhos que, que Deus me permitiu fazer, porque é o que eu te falei. Lembra que eu falei, cara, vou gravar um CD de gospel funk. Só que Deus falou pra mim, não, 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 não vai. Eu quero que você estude. Aí eu fui estudar para lá, fui fazer teologia, formei teologia, fui estudar para ser um servo. Só que aí cai naquela que muito crente cai. Me converti hoje, larguei tudo. O que que eu vou fazer? Então, eu não tive alguém que pudesse me falar, pô, Gustavo, planeja a tua saída do Tigrão, segura uma rendinha aqui, faça isso, faça isso, faça isso e saia. Eu saí do nada, como um louco, entendeu? Então, eu deixei de ter nada. 6 meses depois, a minha despesa estava vazia, cara. Entendeu? Eu já estava no zero. Então, eu tinha uma despesa muito alta e para compensar tudo isso, eu fui compensando. Depois eu fui baixando, entendeu? E aí, quando eu vi, eu estava sem trabalho, sem emprego, sem expectativa, querendo fazer um montão de coisas, mas sem saber de nada. Eu não tinha um discipulador. Por isso que eu falo que, para a maioria desses caras que hoje são famosos, tem uma fama, é difícil largar porque não tem um orientador. Não tem um cara que hoje eu sou para alguém, entendeu? Porque hoje eu sou para muitos que foram o que eu fui. Então, quando o cara sai, eu falo assim, cara, então vamos planejar aqui. Você está saindo, ele se converteu, você caminha com Jesus, então, você tem mais quanto tempo de contrato? Então, vamos construir aqui um aluguelzinho, vamos fazer uma renda aqui, aluma os carros, vai botar no Uber, faça algumas coisas aqui para você se sustentar até você se organizar. Eu não tive isso para mim. Então, eu saí, 6 meses depois eu estava na falência, cara. Entendeu? Pela graça, Deus me levava em alguns lugares, eu pregava a palavra, ganhava uma ofertinha e ia sobrevivendo. Tinha o direito autoral, que era muito legal, tinha a minha, a minha parcelinha, que um volta e meia o rosto das pessoas desfiguravam, e eu via o que estava por trás daqueles movimentos ou daquelas pessoas, né? E, como era um ambiente era um baile funk, onde tinha muita bebida, tinha droga, tinha prostituição, então estava ali regido por um território de prostituição. E quando a gente fala sobre território, a gente precisa saber que assim como o céu é organizado, o inferno também é organizado. Então, eles não ferem, existem atuações em cada território. Por exemplo, nós estamos em São Paulo. Em São Paulo, território de São Paulo, existe uma atividade, uma atuação espiritual, um principado gerenciando São Paulo, como existe um principado